Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da 9ª temporada do Ericast, o podcast que conta histórias de brasileiros que empreendem na Europa, que fazem sucesso e a diferença no mercado europeu. Meus amores, eu quero apresentar para vocês o nosso patrocinador oficial da 9ª temporada do Ericast, em pleno quadrilátero da moda, na Via Manzoni, uma das ruas mais icônicas de Milão, no coração do design mundial, está a Ornari Milano, um showroom sofisticado e referência internacional imobiliário de alto padrão, reconhecido por transformar ambientes com elegância, inovação e peças que são verdadeiras obras de arte. E nesse espaço inspirador, onde arquitetura e design e criatividade se encontram, que nasce a nova temporada do Ericast. O Ornari Milano é a nossa casa nesta nova temporada e também a nossa patrocinadora oficial, entre materiais nobres, texturas refinadas, com o melhor do design brasileiro apresentado ao mundo. Ornari Milano, onde o design encontra o futuro. Que incrível, gente, a nossa casa. Fomos recebidos com muito carinho, com muito amor aqui na Ornari Milano. Mas eu quero convidar você que está aqui no nosso canal, que está assistindo esse episódio, para você, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e a gente cada vez mais fortalecer essa corrente do bem. Meus amores, nesse segundo episódio do Ericast, nós temos a honra de receber um convidado muito especial aqui no Ericast, que eu sei que muita gente tem curiosidade de saber um pouquinho mais dessa pessoa, que vem movimentando, sim, fortalecendo a nossa comunidade brasileira e que muita coisa melhorou depois da sua chegada. Nosso convidado de hoje é o embaixador Adil da Rocha Viana, atual cônsul-geral do Brasil em Milão, diplomata de carreira, graduado em Ciências Jurídicas e formado pelo Instituto Rio Branco. Ele possui uma trajetória extensa no serviço exterior brasileiro. Foi embaixador do Brasil na Polônia e no Uruguai, além de ter atuado em postos estratégicos como Genebra e Montevidéu. No Ministério de Relações Exteriores, ocupou cargos de grande relevância, entre eles o subsecretário-geral para Cooperação, Cultura e Promoção Comercial. Eu quero que vocês recebam com muito carinho, aqui no Ericast, o embaixador Adil da Rocha Viana. Obrigado, Érico. Obrigado pelo convite. Obrigada. É um prazer imenso estar aqui, porque eu sei que esse podcast que você produz, ele é muito importante para a comunidade brasileira. Sim. E o interesse principal do Consulado-Geral do Brasil em Milão é exatamente o bem-estar da comunidade brasileira, não só na cidade de Milão, na Lombardia, mas também nas 8 regiões setentrionais da Itália. Então, é um prazer estar aqui e parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Nós que nos sentimos muito honrados, porque é importante cada vez mais a gente estar trabalhando juntos, eu digo sempre, né? O consulado com a comunidade brasileira, sempre pensando junto em fortalecer e fortificar a nossa comunidade brasileira. Obrigada também pelo lindo trabalho que você vem desenvolvendo aqui, fortalecendo, porque como a gente estava conversando antes, nos bastidores, eu falei que muita coisa mudou depois da sua chegada. Bom, eu acho que eu faço o meu dever. Agora, sou muito reconhecido ao apoio da comunidade. Sim. E aqueles que promovem atividades em prol da comunidade, como é o seu caso. Então, eu não fiz nada sozinho, não. Primeiro, eu tenho uma equipe maravilhosa no consulado. Nós somos vários brasileiros natos e brasileiros e estrangeiros, também italianos, que trabalham conosco, em prol do bem-estar da comunidade, ou seja, na produção de documentos, na promoção do comércio, na promoção dos investimentos e na divulgação cultural. Então, é um posto bastante robusto e que, evidentemente, demanda atenção, e eu fico muito feliz de que a comunidade esteja reconhecendo todos esses esforços que têm sido feitos por nós e, repito, pela própria comunidade em harmonizar intenções, harmonizar atividades e, claro, a busca de recursos para promover isso tudo. Claro. E diz uma coisa, porque é uma curiosidade, né? Que as pessoas querem conhecer um pouco mais da pessoa, do cônsul. Como foi que você escolheu essa carreira? Como foi que aconteceu? De onde você é do Brasil? Eu sou carioca. Sim. Eu nasci no Rio de Janeiro em 55. Sim.
E lá pelos 13 anos, que é aquela idade que normalmente, né, as pessoas começam a pensar em futuro, o que vai fazer na vida, aquela indecisão toda. Eu conversando, acho que foi com um primo, ele mencionou a carreira de diplomata. Eu disse, mas o que é isso? Diploma eu sei o que é, mas diplomata eu não sei. Sim. E não é que eu fiquei com aquela palavra na cabeça, comecei a investigar, perguntar. Naquela época não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada disso, mas eu fui sentindo que algo nessa carreira tinha muito a ver comigo. E eu acho, hoje em dia, depois de tantos anos, são mais de 40 anos no Serviço Exterior Brasileiro, que o que tem a ver comigo é esse prazer que eu tenho de representar o Brasil no exterior. Eu gosto de falar do Brasil, eu gosto de defender as nossas cores, a nossa gente, a nossa cultura para estrangeiros. E principalmente quando eu noto que eles não entendem nada de Brasil, aí mesmo que vem essa vontade de explicar, de dizer, olha, nós não somos um clichê qualquer, nós somos um país com tanto futuro, com os nossos problemas também, mas estamos aí. E eu acredito piamente, Érica, que o Brasil é o país do futuro. Não sei se eu vou estar vivo para ver, mas eu garanto que é uma impressão que se formou já, como eu disse, há tantos anos, atuando no exterior em favor do Brasil. Nossa, verdade. Eu também acredito, assim, eu vim morar para cá, para a Itália, porque foi por amor, eu conheci meu marido no Brasil, e, assim, por acaso, nunca passou pela minha cabeça morar na Itália, morar fora do meu país. Eu digo que sempre que o nosso país tem grandes oportunidades, sim, porque eu nasci lá, eu tenho minha raiz lá, mas, enfim, por força do destino, eu vim morar aqui. E é um desafio muito grande morar fora. É um desafio, assim, você é outra cultura, já são 3 países que você já está trabalhando, que o senhor trabalha, e como é essa mudança, como é essa adaptação, como funciona? Você imagina, talvez, por nós sermos funcionários públicos, nós tenhamos algumas facilidades institucionais, por exemplo. Nós mudamos com os nossos móveis, com as nossas coisas, e existe todo um orçamento para isso, existe uma prática para isso, totalmente legítima, totalmente dentro do regulamento do Serviço Exterior Brasileiro. Mas, quando nós falamos do problema, ou imagino, das dificuldades que você tem enfrentado para se adaptar, nós passamos pela mesma coisa. Tudo bem, nós trabalhamos num ambiente normalmente com brasileiros, com colegas brasileiros, falamos em português, temos contato direto com muitas coisas que acontecem no Brasil, enquanto que a comunidade que não tem esse contato, talvez enfrente dificuldades maiores. Mas não pense que essas facilidades, elas amenizam totalmente o esforço que nós temos que fazer para nos adaptarmos também. E como você falou, somos de sociedades diferentes por períodos de 3 a 5 anos. Como você disse, meu primeiro posto, ainda com 30 e poucos anos, foi Genebra, na Suíça. Eu saí de Brasília. Nossa, que é um frio danado, Genebra, meu Deus do céu. Não, acho que frio tem coisas, tem lugares atualmente muito mais frios. Genebra é uma cidade linda, mas não necessariamente você é felicíssimo numa cidade linda. Você pode ser infeliz também, porque você vive lá. Você não está passeando, você não está fazendo turismo. Você está lá enfrentando o comércio do dia a dia, enfrentando a burocracia, enfrentando hospitais, coisas do dia a dia que num idioma diferente, com a sua família. Meu filho nasceu em Genebra. Você imagina, primeiro filho, primeiro posto... Longe da família também, da né? família que ficou no Brasil. Família que ficou no Brasil, pois gente. Então você é obrigado a se virar. Repito, graças a Deus, o nosso serviço exterior nos ajuda muito. Mas não pense que é mamão com açúcar, porque não é. Sente o impacto, né? Não tem Sente. como. Eu digo que todo brasileiro que mora no exterior, ele precisa desse ambiente, sim, com a nossa comunidade, precisa desse contato, porque a gente sente, sim, a gente sente um pouco perdido. Eu digo que, para a gente,
por exemplo, eu cheguei aqui, como eu falei, eu sou formada em administração com ênfase em marketing. Mas, assim, ninguém sabe quem era a Érica no Brasil. Aqui eu comecei do zero, então, novas amizades, novos locais para conhecer. É muita coisa para assimilar. Sim, isso no lado de uma pessoa que está cuidando dos seus próprios interesses. Agora, nós, do serviço público, do governo brasileiro, além de cuidar dos nossos interesses particulares, que nós temos ou família, ou temos nossas vidas privadas, nós temos que cuidar dos interesses da comunidade e do país. Então, no caso de embaixadas, por exemplo, eu fui embaixador na Polônia, eu peguei a pandemia. Na pandemia? Durante caramba. toda a pandemia, eu estava na Polônia, não só doente, porque eu peguei o Covid, mas eu tive também que cuidar do processo de repatriar brasileiros que queriam voltar. Foi porque aconteceu muito isso. Foi, aquilo ali foi... Você imagina como é que a equipe tem que ser coesa, você arriscando a tua saúde, colegas indo botar gente no avião, arranjar avião, enfim, você imagina o que é cuidar dos brasileiros num momento de uma pandemia. E quando eu saí de lá, era o começo da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, quando vários largos contingentes de estrangeiros saíam pelo território polonês. E, no caso dos brasileiros, eu que tinha que estar lá para ver se eles estavam bem, se estava faltando alguma coisa. Então, são pequenos exemplos que, na carreira diplomática, eles se multiplicam exponencialmente. Mas não me assusta. Isso não me assusta, pelo contrário, eu gosto. E, agora, falando de Milão, eu sou cada vez mais feliz, eu já estou aqui desde 2022, cada vez mais feliz com a reação da comunidade brasileira. Eu já disse em outras oportunidades, a comunidade brasileira, há vários anos, que, graças a Deus já ficaram para trás, ela era conhecida no Brasil como um grupo marginalizado. Verdade, gente. E era uma coisa muito triste. E naquela época também os serviços do consulado, no mundo inteiro, não só no Brasil, eram serviços que pecavam, eram serviços que faltavam desenvolvimento, tecnologia. Hoje em dia está tudo se juntando de uma maneira harmoniosa. O que é isso? O consulado, se hoje em dia vai ao consulado, não existe fila. Que antigamente as pessoas ficavam na rua, no frio. Lembro, verdade. Para tentar começar o processo. Hoje em dia você faz tudo online, tudo pré-anotado. Online, né? Pré-anotado. E quando você vai ao consulado, você espera ali para receber o documento, se toda a documentação estiver direitinho. Eu disse isso. E com relação ao consulado. E da parte da comunidade, mudou muito. Isso que eu não vi naquela época, não estava aqui. Mas o que me disseram era uma barbaridade. E você está hoje aqui fazendo o seu trabalho de uma maneira eficiente, que não deve nada a outros lugares no Brasil e na Itália, imagino. Quando é que naquela época seria possível isso? Isso só mostra como o Brasil, na minha opinião, é o país do futuro. Não, o povo brasileiro é um povo diferenciado, não tem como. Eu digo, gente, tudo que Deus faz é fantástico, é maravilhoso, porque quando eu cheguei aqui, eu venho das exatas, eu fui para a saúde. Olha. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer? Meu marido é dentista. Aí eu fiquei em casa, eu falei assim, eu não consigo ficar em casa. Não é para mim ficar em casa. Eu sempre trabalhei minha vida toda. Eu trabalhei no Banco Santander, no Banco Real. Então, eu vim do mundo corporativo. Eu falei, eu não consigo ficar dentro de casa, cuidando só de casa e de marido. Não tem, eu vou fazer alguma coisa. Eu fui para um curso de estética. Fiz um curso de estética que me formei. Hoje eu tenho a minha formação aqui. Mas dentro de mim, sempre tinha uma coisa que falava assim, não, Érica, não é isso aqui para você. Não é isso. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar já com as habilidades que eu já tinha, com o conhecimento que eu já tinha, de trabalhar com a comunidade brasileira. E ir conhecendo, abrindo portas para outras pessoas também, e mostrando o seu trabalho. Porque o podcast ele é um veículo de comunicação que as pessoas podem conhecer a mais e se identificar com um profissional, né? E conhecer um pouquinho mais do que ele pode estar servindo na nossa comunidade. E é isso, o brasileiro ele é diferenciado, ele vem com uma ideia a mais. Eu acho, e vou acrescentar um outro aspecto, é o fato de a gente estar na Itália. Como eu disse, eu tenho experiência em outros países. E, graças a Deus, boas. Mas a Itália, principalmente Milão, eu costumo dizer, porque
eu não sei se vocês entenderam, nós também mexemos com promoção do comércio e dos investimentos. Sim. E eu tenho muito contato com empresários, não só vocês aqui de Milão e do norte da Itália, mas com as grandes empresas brasileiras e italianas que estão aqui. Aqui é um lugar tão business-like, que aposta muito nas oportunidades de negócio, que implantando tudo dá. A impressão que eu tenho é, se você tem boa vontade, se você é sério, você não estou fazendo isso aqui para ganhar uns trocados. Não, eu estou porque eu acredito que isso aqui vai dar certo. Ainda mais nós, governo. Quando eu falo pelo consulado, eu estou falando pelo governo brasileiro. É uma responsabilidade imensa. Não esqueça que a carreira de diplomata é uma carreira de Estado. Eu sirvo aos governos que estiverem no meu país. Então não tem esse negócio, o cônsul, ele é cônsul porque está determinado partido no poder. Não, eu vou servir a esse que está no poder. Se eu continuar aqui, sair esse governo, eu vou servir ao outro de maneira leal, profissional, como é esperado de toda a carreira de Estado. Então, eu estou dizendo isso tudo para mostrar para a comunidade brasileira que o consulado é um lugar que, se Deus permitir, que será cada vez mais um lugar de recebimento dos brasileiros. Então, esqueçam que nós somos expatriados, que nem vocês. Eu sou expatriado também. Eu estou aqui, eu tenho minha família no Rio de Janeiro, amigos, mas estou aqui. Estou aqui trabalhando e procurando cada vez mais fazer melhor. Eu fico muito honrado e me sinto muito feliz com as palavras que você disse logo no início, que houve uma grande mudança. Isso tudo é muito relativo, né? Tem a ver com momentos da vida, da cidade, do país, da pessoa. Mas eu juro para você que eu fico feliz, eu fico realizado, me sinto realizado quando eu noto evolução. E outra coisa, o consulado não tem fins lucrativos. A gente cobra as taxas... As pessoas não entendem, né? Isso as pessoas não entendem. Isso na iniciativa privada, eu imagino que valeria muito dinheiro. Mas nós, do consulado, ao contrário, nós temos que facilitar, obedecendo sempre às instruções de Brasília, nos coordenando com a nossa embaixada em Roma, mas nós somos independentes. Isso é importante falar, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Que a embaixada de Roma, diferente de Milão, aqui o consulado de Milão é independente. É independente em termos de recursos humanos e orçamentários. Mas aí eu aproveito essa dica para dar uma aulinha sobre, rapidinho, sobre o que é o serviço exterior brasileiro. Vou falar só da Itália, né? Existem outros países com estruturas organizacionais diferentes. Mas na Itália nós somos 5 embaixadores. 5 embaixadores. Eu aqui em Milão, uma minha colega que está recém-empossada no Consulado Geral em Roma. Então tem 2 consulados gerais, o de Milão e o de Roma. São 2 embaixadores. O terceiro embaixador é o nosso embaixador junto ao governo italiano, a embaixada do Brasil na Itália, na Piazza Navona, em Roma, que é o que cuida de todo o relacionamento bilateral, principalmente político, entre os 2 países. Temos uma missão junto àquele organismo internacional das Nações Unidas, que se chama FAO, Food and Agriculture Organization, que cuida, né, de agricultura e alimentação. E temos uma embaixadora, mora em Roma, só para cuidar desses temas que são importantíssimos para o Brasil, país com boa parte da sua economia baseada na agricultura e no agrobusiness. E ainda temos o nosso embaixador no Vaticano, não é Itália, é Vaticano, mas é em Roma, que são todos queridos colegas. Então, olha só como é que não só os diplomatas e os funcionários dos consulados e das embaixadas têm que se preocupar, a comunidade tem que nos ajudar a manter um ambiente que permita aos locais e às autoridades locais reconhecer que o brasileiro é boa gente. Verdade. E eu vou dizer isso para você, já estou falando muito, mas só para dar uma ideia para nós todos da comunidade,
Quando chega um funcionário, a gente vai visitar as autoridades locais, no caso de Milão, o questore, o prefeito, enfim, o presidente da Lombardia. E eu sempre dava um jeitinho de perguntar, então, senhor questore, os brasileiros lhe dão muito trabalho? A pergunta é assim, olha, a resposta sempre foi assim, olha, a sua comunidade é silenciosa. Que bom, gente. Isso, eu estava esperando uma resposta assim, não, você dá trabalho, dá pouco trabalho. Nossa. Não, é sempre assim, os brasileiros não dão problema. Claro, aparece lá um outro caso, mas isso acontece com qualquer nacionalidade. Agora, você, chefe de um posto como Milão, responsável com a jurisdição sobre toda a parte setentrional da Itália, e você ouve isso de várias autoridades regionais que a comunidade brasileira não dá trabalho. Isso é uma bênção. Isso é de confortar, né? De confortar e de te estimular a manter assim. É verdade. É de manter cada vez mais esse ambiente de tranquilidade. Que, por exemplo, teve últimos eventos aqui do consulado com a comunidade brasileira, com grandes marcas aqui, de sempre apoiando as marcas daqui brasileiras, tanto que tem um setor no consulado, inclusive, se algum brasileiro que tem aqui, que você pode mandar a proposta, não é isso? Sim. Enviar, porque muitas vezes as pessoas ficam se perguntando, nossa, mas como é que eu faço para criar um evento, algo, o consulado me apoiando? Eu sei que tem, né? Tem um evento. E a gente não está falando do apoio financeiro, tá? A gente está falando desse apoio mesmo do institucional. É uma coisa também repito, eu não sou uma empresa. Sim. Eu sou representante do governo brasileiro. Você imagina se eu ofereço aquele logo do consulado, aquele selo do consulado, para uma pessoa que me enganou, Deus me livre e guarde, um movimento de violência. Sim. Sai lá com o selo do Brasil? O que é isso? Verdade. Isso é de uma preocupação diária nossa, porque várias pessoas vêm de universidades. Eu gostaria de... Posso contar com o selo do consulado? Porque os empresários olham. Quando eles veem o selo do consulado, dizem, peraí, então é sério. É sério, E é muito difícil um empresário chegar e conseguir um selo brasileiro assim, no mais, né? E nós temos que tomar muito cuidado, porque bom, primeiro pela segurança, pode envolver, como eu disse, violência, questões políticas. Imagina, a gente não pode estar botando o selo do atual governo brasileiro, ou de qualquer outro governo, de graça, claro. ou oferecer sem saber exatamente o que vai acontecer. E outro aspecto, que é um pouquinho mais comum e prosaico, é a questão de você usar o selo do governo brasileiro para uma atividade lucrativa. Então, eu adoraria, mas não posso. Porque você vê que é uma coisa honesta, você vê que é uma coisa que vai para frente. Se você injetasse ali um apoio, vai mais à frente ainda. Mas não posso. Ou eu faço com todos do segmento, semana, não sei, da arte nordestina brasileira. Aí eu faço com um monte de empresa, tudo bem. Sim. Arranja-se recurso, põe selo, fazer. Mas uma empresa só não pode. Tem que ter o senso da comunidade também, né? Critério. Você tem que ter critério e bom senso. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo, porque, sinceramente, não tenho recebido nenhuma proposta que diga assim, imagina que eu vou apoiar um negócio desse. Não tem. Nesses quase 4 anos, não acusei nenhuma iniciativa. As pessoas vêm e perguntam, posso? Eu disse, deixa eu ver. Mas você cobra ingresso, então eu não vou poder. Mas a gente dá um outro jeito, vamos te indicar alguém. A gente sempre busca ajudar. Que esse é o intuito, né? A gente buscar e fortalecer e entender também, né, que tem uma ligação com o Brasil. Não é simplesmente vou assinar e liberar. Não, Érica, assim. não é isso só. É o comprometimento do recurso público. Porque se eu, não sei, imagina que eu fosse promover algo aqui, eu e você e todos que estão aqui estão pagando. Estou exagerando um pouco, né, na Sim, dimensão, mas é isso. Dinheiro que muitas vezes é necessário para outras coisas. E recurso?
vamos combinar, né? É uma coisa muito difícil de concordar. Eu digo, chegar a um acordo absoluto sobre como é que eu vou usar esse recurso é uma coisa que muitas vezes você não consegue. E estou muito feliz que a gente tenha conseguido. Com a ajuda de vocês, com a ajuda dos empresários em Milão, e só espero que a gente possa continuar assim. Olha, o que eu tenho uma curiosidade de saber é com relação à sua trajetória no âmbito do Ministério de Relações Exteriores. Como foi essa trajetória? Pois é, então, quando eu falei que lá pelos 13 anos, não sei o quê, comecei a pensar que negócio é esse de diplomata, não entendia nada disso. Mas eu vi que uma coisa eu precisaria já ter preparado ou solidificado, um conhecimento de línguas. Então, com 16 anos, eu fui morar nos Estados Unidos por uma época, aqueles famosos intercâmbios. Foi muito bom. Botei o inglês mais em dia. Com 19, eu fui para a França. Morar em Paris também, durante algum tempo, para fortalecer o francês. Legal. E volto determinado a fazer o Instituto Rio Branco. Já tinha me informado, sabia que não era nada fácil. Mas não, se outros conseguem, porque eu não vou conseguir. Eu me graduei em Direito pela Faculdade Cândido Mendes, lá no Rio de Janeiro, uma faculdade tradicional. E, mesmo assim, eu sou carioca, mas eu devo ter algum sangue mineiro, porque eu tenho que ver para crer, né? Eu sei que eu ainda fiz um estágio durante 3 anos num excelente escritório de direito e esperei me formar, fiz com 25 anos. Eu disse assim, agora eu sei que eu não quero ser advogado. Caramba, fez 5 anos de faculdade. Que é uma profissão maravilhosa. Na minha época eram as grandes carreiras, né? Medicina, advocacia. Eu disse não. E eu me lembro também que no escritório, os chefes, eu era um estagiário junto com mais uns 6, eles perguntaram, quem vai botar o nome no papel agora? Aí todo mundo, claro, né? Porque agora eu vou começar a ganhar o meu salário. Eu levantei o dedo assim, olha, eu não vou. E eu era o mais antigo. Ele disse, mas Adil, você não vai querer? Eu disse, não, eu vou tentar o Rio Branco. Aí eles olharam para mim e disseram assim, Adil, parabéns, bacana, muito boa sorte e tal. E eu tive a felicidade de passar. Estudei meio ano. E me preparei, era uma preparação muito específica, com professores particulares. Eu vivia no Rio de Janeiro, para cima e para baixo, indo para aulas. Passei, se não me engano, passei em 10º lugar, fiquei muito contente. Nossa, fui fazer os exames em Brasília e terminei o concurso em 5º lugar. Que conta esse negócio de lugar, sabe? Conta. Né, que vai entrando, né? Bom, aí virei terceiro secretário, né, que é normal. Terceiro, segundo. Já como primeiro secretário, eu fui para Genebra, meu primeiro posto. De lá, fiquei 3 anos em Genebra. De lá, eu fui para Quito, no Equador. Sim. Nós tínhamos uma prática, não sei se hoje ainda temos, de o diplomata brasileiro sempre ir para um país latino-americano ou sul-americano, para ver como é que funciona com os vizinhos. E foi excelente, porque o Equador não tem fronteiras. Entendi. Com o Brasil, é um país pequeno, mas muito presente no cenário latino-americano. E foi uma época muito interessante. Quantos anos já? Fiquei 3 anos e meio. Sempre 3 anos e meio, 4, e embaixadores até 5 anos. Né? Sempre muda. Aí daqui a pouco vai mudar, não acredito não. Pois é. Não. De lá, para você imaginar, eu fui voltei para Brasília. Okay. E eu havia me divorciado, meus filhos eram pequenos, eu queria ficar perto deles, e eu tinha que sair, porque já tinha dado muito tempo de Brasília. Eu fui para Montevidéu, que é uma cidade deliciosa. As pessoas dizem, mas Montevidéu, o Uruguai é um país pequeno, mas é um país importantíssimo para as relações do Brasil na região, história de Mercosul, toda a parte histórica que nós temos. É um país deslumbrante, muito bonito, e onde a imagem do embaixador brasileiro ela é muito exposta. Então, você anda ali, as pessoas te reconhecem, o embaixador do Brasil, o que não acontece em outros países, né? Aqui mesmo, em Milão, não é todo mundo que me conhece. Mas lá era uma coisa assim, a mídia,
como é no Paraguai também. Então, o embaixador brasileiro ele é muito exposto e isso traz uma sensibilidade para o posto enorme e uma responsabilidade para o chefe, né? Sim. E de lá, eu servi 3 vezes lá como secretário e terminei como embaixador. Fui para a Polônia, já contei para vocês, o infortúnio foi a pandemia, depois o início da guerra e depois essa felicidade de estar aqui em Milão, num consulado geral dessa dimensão, né? E estou muito feliz, muito... Como é que eu vou... A palavra não é feliz, não. É satisfeito e realizado. Satisfeito porque eu estou fazendo o que eu gosto e vejo resultados. Isso é importante. E realizado porque foi a profissão que eu escolhi e a qual eu continuaria a escolher se tivesse que fazê-lo atualmente, depois de tantos anos na carreira diplomática. Algo de se atentar, de ver da sua resiliência, porque como você falou, o senhor falou, estudei muito, me preparei muito. Eu acho que isso vale para todo mundo, né, Érica? Você, quando quer alguma coisa, não vem de graça, não vem. Tudo bem, você pode ter papai e mamãe para ajudar, mas, olha, você quer mesmo fazer a coisa, você tem que pegar o touro à unha e com inteligência, para não fazer de demasiado. Eu acho até que eu estudei demais, porque a minha cabeça já estava assim, depois de 6 meses, com uma obrigação de passar. Eu tinha que passar naquele concurso. Sim. Por questões privadas, eu tinha perdido pai e mãe, então eu tinha que sair do Rio de Janeiro e estudei e na carreira também, porque a minha carreira você vai trocando de assuntos. Você mesmo leu uma série de áreas onde eu atuei e você acha que você aprende assim na hora? Não, mas você tem que aprender fazendo tudo certinho. Se você errar, quem vai pagar não é você, quem vai pagar é o Brasil. É verdade, eu digo, quanto maior o cargo, maior a responsabilidade, gente. Não é assim de uma hora para outra. Ou você realmente se dedica e faz aquilo que você ama, porque eu fico muito feliz de escutar que o senhor faz aquilo que você ama. Eu gosto do que eu faço. Isso é maravilhoso. Eu acho isso até estranho, porque você vai envelhecendo. As pessoas continuam perguntando, mas o que é que você quer da vida? Eu fico assim, meu Deus, o que é que eu vou querer da vida quando eu me aposentar? Porque, sinceramente, eu gosto tanto do que eu faço. Mas, claro, nas condições que eu crio também. Ou seja, uma equipe maravilhosa. Sempre tive equipes maravilhosas. Sinceramente, estou puxando a sardinha para o lado da minha equipe, não. O pessoal aqui do consulado, gente. Olha, gente, e é bom a comunidade saber, porque é natural fazer crítica, né? Sim. É natural. Eu também faço crítica a outras coisas. Então, volta e meia você vê na mídia, mas o consulado está aí, está todo mundo ganhando seu dinheiro. O pessoal trabalha. Pra caramba. Mas o horário de você... Gente, é o horário que a lei obriga, não sei o que, não sei o que. Mas demora para entregar. Demora mesmo. Tem certeza? O pessoal dá o sangue. Sim. E eu estou lá para ver, sinceramente. E de uma maneira harmonizada, todo mundo é amigo, a gente passa o tempo todo dentro do consulado, resolvendo, cada setor... A importância, né, de ser um líder. Assistência ao consular, que é uma coisa tão complicada, porque você imagina a quantidade principalmente na nossa comunidade, que 70% dos 90 mil brasileiros que estão no norte da Itália são de mulher. Caramba, e mulher em situação de vulnerabilidade. Então, você imagina, para nós, consulado, nós não temos poder de polícia. A gente não pode, nós estamos num outro país. A polícia, o poder é da polícia daqui. E muitas vezes, é a reclamação de todas, que a polícia não vou fazer, mas pode acontecer de que muito do que as brasileiras pensavam não acontece. Então, qual é o trabalho do consulado? A gente não pode chegar e dizer para a polícia local, não vai ser assim, não, vai ser do jeito que é no meu país. Imagina! Não é. Eles vão dizer, tá brincando, e se eu fizer isso no seu país? Você vai aceitar? Vai explicar isso para a comunidade. Elas não entendem. Não entendem, é natural, não é do... Elas têm que alguém dar uma aulinha para elas. E o consulado está lá para isso. E temos conseguido resolver muita coisa, não só com relação às mulheres, mas com relação também à população de transgêneros. Em breve, nós vamos lançar
um documentário, 2 documentários. Um longo até, de mais de 1 hora, dando exemplos da vida de pessoas transgêneros na Itália. E não estou falando só de cor-de-rosa, não. Não, Estou tem muita falando coisa que a gente... da situação prisional. Situação Claro, nós atuamos, nós vamos lá ver como é que eles estão. Claro, é o nosso papel. Olha, gente. E também um de mulheres, que é uma tecla que eu venho batendo desde que cheguei. Claro, né? Eu chego... E ver a quantidade de violência contra as mulheres aqui, gente, Exato, é muito grande. e fica o governo brasileiro lá de boca fechada, com o Ministério sobre Mulher, Não, eu não posso me permitir. Então, fui lá, organizamos, você mesmo disse, desde os 22, Sim. a gente faz coisas com ativistas, já fizemos esse ano com a virada feminina. Sim. E os transgêneros, eles estavam meio de lado, né, gente? Porque população marginal, não sei o quê. Fomos também e conseguimos pelo menos uns depoimentos muito interessantes que serão objeto de um documentário que está terminando e Deus permita que em breve a gente possa mostrar para a comunidade nos ajudar, não sei, de alguma maneira, a gente pensa junto, nos ajudar a levar isso. Não, eu conheço algum trabalho de alguns brasileiros que fazem um trabalho com esse grupo e eles, assim, tem muita situação de vulnerabilidade também com eles, que eles passam por muita coisa que muita gente não sabe o que está acontecendo. Não sabe. E que realmente precisa desse apoio, desse olhar mais generoso, esse olhar mais... Porque é difícil para a gente que vem do outro país. Eu tenho, por exemplo, o meu marido italiano, já é difícil para a gente. Agora, imagine para quem vem sozinho, né? Sofre um preconceito muito grande. E esse olhar do consulado é muito importante. Nossa, e não são coisas assim que... mas ela escolheu, ele escolheu vir. Não é assim. Você vai ouvir as histórias. Não é assim. Você não tem noção como é triste e como a sua responsabilidade se incha só de ouvir os relatos de pessoas que moram na rua, há anos na rua, precisam de um passaporte que elas não têm, senão elas fogem da polícia, porque senão elas são expatriadas. Olha, é um local, uma concentração de notícias tristes, mas nós temos que enfrentar. Nossa, um olhar mais humano também, mas né? tem que ter olhar tem que humano, ter. Se você for tratar que nem máquina, inteligência artificial, não vai dar certo. Não tem que ter olhar... Olha, eu fui uma vez para um evento do consulado e até falaram, não sei se tem ainda esse serviço, mas tinha um serviço até de psicóloga, inclusive. Isso, desculpe, ainda bem que você lembrou. Dentre as coisas que nós podemos oferecer, repito, recurso. Tem uma crença, eu mesmo tinha isso quando era garoto, eu achava, se eu tiver algum problema, eu vou lá no consulado e pego uma passagem para voltar para o Brasil. Não é assim, gente, não é. Vai ter que ver o caso, se é de urgência, tudo é previsto em lei. Okay. Não é assim, é o ADIL que decide, não é. Eu vou ver lá no regulamento se eu posso pagar uma passagem para fulano de tal voltar para o Brasil, ou se tem dinheiro, ou se tem uma organização não governamental que ajuda. Isso é só para dar uma ideia de como é que é a situação. Agora, as pessoas têm mitos, elas acreditam, é normal, elas não sabem. Então, nós temos que informar. Aí, quando chega lá na hora, mas eu estou aqui, eu preciso voltar, não sei o quê. Ela vai tomar conhecimento do que ela pode. Quer ver um exemplo também que dá problema? Você mandar de volta para o Brasil o corpos de pessoas que morreram aqui. Teve um caso, um tempo desse, que estava tendo um burburinho por causa disso, queriam mandar um corpo, aí marcaram o consulado várias vezes. Aí eles falaram, mas o consulado tem que... Gente, está proibido, é proibido. Você não pode gastar dinheiro com isso. Aí, recentemente, o governo mudou um pouquinho, em função daquela moça que morreu lá na Indonésia, né? Na Malásia, num vulcão. Mudou assim, quando tiver constrangimentos público. E mesmo assim, tudo tem que ver. É Brasília que vai dizer, não vai ser o ADIL, não vai ser o consulado. É Brasília que vai dizer, vamos, então, para esse caso, nós vamos permitir a viagem do corpo. Então, como isso, Érica, tem 200
200 detalhes, que tem que ter um pessoal repetindo isso toda vez. E muitas vezes, como é do ser humano, o pessoal não entende, né? Acha que é má vontade. Olha, gente, consulado brasileiro, sinceramente, se existe uma coisa bacana na nossa equipe, é que todo mundo tem boa vontade. Então, nós esperamos o mesmo da comunidade e já estamos recebendo. Eu fico feliz, porque às vezes em comentários lindíssimos. Vou contar mais uma só, porque eu sei que você tem tempo. Eu fui com um grupo de brasileiros aqui no norte, no Trento, e fui almoçar num hotel lindo, uma coisa mais linda, lá nas montanhas, longe, né? Porque o Trento, você vai além quase perto da fronteira. E nós estamos sentados, fomos tomar uma Coca-Cola, e veio a moça nos servir, uma brasileira. E ela estava há 30 anos no Trento. Ela nem conseguia articular, mas ela estava tão emocionada de estar falando com brasileiros, falando português. E eu lá quietinho, tá todo mundo conversando, e ela, olha, está aqui. Aí contava a história dela, tá bom. E ela solta uma coisa assim, mas eu fiquei tão contente, porque eu tive que ir lá no consulado, lá em Milão, e eu fui tão bem atendida. Mas ela não sabia que eu era o cônsul. Eu fiquei até pensando, será que ela sabia? E estava fazendo um jogo assim de gentileza. Sim, ela não sabia. Aí, na hora de me despedir, ela falou, mas estou bem atendido, o consulado está todo... Porque a gente fez uma reforma. Está todo reformado, está lindíssimo. E olha, isso tudo com o recurso do proprietário, não foi do recurso brasileiro. Conseguimos negociar e tal. E ela, então, me solta isso. Eu fiquei tão orgulhosa de ser bem atendida na nossa casa, que é o Consulado Geral. E quando me despediu, eu disse, olha, então é um prazer te conhecer, você é muito bacana, você é muito linda, tal, não sei o quê. Estou lá no consulado. A senhora disse, como? O senhor trabalha lá? Eu sou o cônsul. Ela começou a chorar. Eu fiquei tão assim, emocionado, porque você notava esse sentimento que essa senhora está tendo. Muitos têm, morando aqui em Milão. Nós, os expatriados, nós ficamos, por mais que a gente tenha contato, notícia, mas a gente sente falta. Sente. E o consulado quer exatamente preencher essa lacuna, ver de que maneira a gente pode estar oferecendo serviços de boa qualidade, diversão. Sigam o Consulado Geral do Brasil em Milão. Onde tem todas as informações? Nós temos só 2 fontes de mídia. Uma é o Instagram. Ok. Que é Consulado Geral de Milão. Consulado Geral Milão. Milão. E tem também o Facebook. E outra coisa, sintam-se, claro que eu não vou direcionar nada, mas sintam-se livres de fazerem suas críticas e de elogiarem também. Porque se você gostou do nosso serviço, põe lá, olha, parabéns, é assim que se faz. Ou então diz, não, olha, eu acho que podia ser diferente. Põe porque isso é público. Isso é público, isso não fica só para nós do consulado, não. Isso aí fica aberto para o mundo. É verdade. E antes, eu sou sincero, eu ficava muito triste, porque tinha um pessoal que fazia questão de não entender. E hoje em dia, não. Hoje em dia eu vejo pessoas dizendo que bom. Muito feedback positivo. Muito feedback positivo. E isso é a maneira, porque já que não tem a ver com dinheiro, não tem bônus, não tem salário aumentado. Não, o nosso trabalho vai ser sempre o mesmo. Quer dizer, a nossa maneira de trabalhar vai ser sempre a mesma, só melhorando. E quando vem um comentário desse, olha, consulado... o consulado só não, Brasília e outros postos, eles veem como, vamos botar assim, deveria ser o trabalho bem feito. Verdade, mas o trabalho está sendo, sim, muito bem feito. Tem mais feedbacks positivos, a gente sabe disso, muito feedback positivo. Hoje nós estamos, por exemplo, na Ornari. A Ornari, que é uma empresa brasileira, está aqui na Via Manzoni. Então, realmente, para você ver como está sendo forte, né, essa questão do brasileiro na Europa, do brasileiro se desenvolvendo, do brasileiro mostrando o trabalho dele com muita
com muita seriedade em outro país. E você está sendo reconhecido em outro país. Gente, isso é muito importante. Então, o trabalho do consulado cada vez mais vem melhorando. Participei já de alguns eventos, fico muito feliz de participar, de ver o quanto a nossa comunidade está evoluindo e de ter a sua presença aqui. Nossa, é uma grande honra para o Ericast, uma grande honra para mim como pessoa, Érica Santos, que venho trabalhando fortemente na comunidade brasileira de fortalecer a nossa comunidade e que a nossa comunidade tenha grandes resultados sempre, que esse é o intuito. Ninguém faz nada sozinho. Pessoas precisam de pessoas. Verdade. E esse é o nosso intuito sempre. Mas estamos terminando o nosso bate-papo, infelizmente. Estamos terminando, porque são 45 minutos aqui de bate-papo, mas eu queria que o senhor deixasse uma última mensagem para o brasileiro, aquele brasileiro que está aqui, que está desacreditado, que muitas vezes assim, nada acontece comigo, eu quero voltar para o Brasil, meu Deus do céu. Sabe aquele brasileiro que muitas vezes está até em depressão, que assiste a gente. Qual é a mensagem que o senhor deixa para esse brasileiro que acompanha a gente aqui no Ericast? É uma missão difícil, porque cada caso, cada país, cada pessoa é uma situação diferente. Mas sabe o quê? Eu tenho visto muitos brasileiros contentes de participarem da comunidade de alguma maneira. São vários grupos, né? Tem associações... Sim. Tem você com o seu podcast, tem grupos de empresários. Eu sugeriria a essa pessoa buscar o nosso consulado também. O nosso consulado pode informar muita coisa. Tenta ficar perto dos brasileiros e aprender com eles. E dizer, como é que você fez? Isso vale para todo mundo, né? Sim. Agora, já que você é brasileiro, você está isolado, dá para descobrir onde é que tem um outro brasileiro, quem sabe qual é o mesmo problema que você tem, como é que ele resolveu. E vamos aproveitar que, como nós dois já conversamos aqui e chegamos à conclusão, a situação da comunidade brasileira não é fundo do poço. Ao contrário, eu tenho certeza que outras nacionalidades, comunidades de outras nacionalidades não estão na situação da nossa. Sim. Então, não é buscar uma solução, como eu disse, no fundo do poço. É buscar uma solução num ambiente próspero, que, se Deus quiser, vai se manter assim, vai só crescer. Eu acredito que o Brasil tem um destino diferenciado. Não. E eu queria muito, para o bem de todos nós, que, enfim, isso se concretizasse logo, e para a gente ter o orgulho de mostrar para os nossos amigos da Itália ou de outros países que nós somos boa gente, nós somos pacíficos, nós somos pessoas que merecem confiança, e é o perfil do Brasil. É verdade. Hoje vocês gostaram, produção? Arrasou, não foi? E falar em parceria e de pessoas sérias e determinadas, eu queria falar da nossa patrocinadora oficial também do Ericast, a Ariana Paula, o Ateliê Ariana. Ela que me investe em todos os episódios do Ericast, porque mulheres de sucesso usam o quê? Ariana Paula. Gente, é tudo feito sob misura. Como é que eles fazem? Como é que sob misura em português é? Sob medida. Sob medida. A gente mistura tudo italiano com português. Sim. Depois de um tempo. E ela faz assim, gente, tudo para você que quer se sentir poderosa, para você que quer se sentir empoderada, você tem que conhecer o trabalho da Ariana. E a gente vai colocar o link para vocês aqui na tela. Então, entre em contato com ela e aproveite o nosso cupom de desconto ERICAST10, que você vai ter 10% de desconto. E para você que não está inscrito no nosso canal, ó, ativa o sininho, clica aqui no link, te inscreve no canal, assim a gente aumenta e fortalece cada vez mais a nossa corrente do bem. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. As portas estão sempre abertas quando quiser voltar aqui no Ericast com a gente, conversar. Porque é isso, gente. O Ericast é isso. Fortalecer a nossa comunidade e cada vez mostrar para você, brasileiro, que aqui na nossa comunidade brasileira, aqui na Europa, tem pessoas, sim, fazendo diferença e fazendo sucesso no mercado europeu. E a gente se vê no próximo Ericast!